pessoal, beleza? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nessa terça-feira, falando sobre a rodada de ontem da NBA. A rodada de ontem, à primeira vista, não parecia ser uma rodada muito interessante, até porque não teve nenhum jogo com um grande apelo popular. Não teve. Só que acabou que a rodada de ontem surpreendeu. Dos 4 jogos que rolaram ontem, 2 foram bem interessantes. Tivemos o Miami Heat, recheado de desfalques, vencendo o Sacramento Kings fora de casa. Ou seja, tivemos uma zebraça ontem, porque o Miami ontem era zebra, por conta dos desfalques. E tivemos o Knicks vencendo o Pistons com uma baita de uma polêmica no final. A arbitragem resolveu aparecer e aí acabou tornando esse Knicks e Pistons um jogo bem mais interessante do que parecia, porque acabou rendendo muita discussão. Inclusive, Monty Williams, treinador do Pistons, ficou putaço na entrevista coletiva. Putaço. Então, foi uma rodada que surpreendeu. Foi bem mais interessante do que esperávamos. E nesse vídeo, eu irei comentar sobre cada um dos jogos. Antes, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao canal Switch TV BR. Se você não for inscrito, considere se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E se puder deixar o like no vídeo, ajuda muito, cara. Ajuda demais mesmo no nosso engajamento, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre Toronto e Indiana Pacers. O Toronto ontem encarou o Indiana fora de casa, tá? Era um jogo onde o Indiana era considerado favorito, só que o Toronto Raptors, meu amigo, surpreendeu, bateu o Indiana por 130-122 e chegou à incrível marca de 3 vitórias seguidas pós All-Star Game. O pós-All-Star Game do Toronto tem sido excelente e ontem o time fez mais uma vítima e, de novo, o grande motivo da vitória foi o coletivo. Ontem o coletivo do Toronto fez a diferença, assim como fez a diferença contra Brooklyn e contra Atlanta. O Scottie Barnes foi o grande destaque individual, foi o cara que comandou a equipe. O Barnes terminou o jogo ontem com o seu 4º triplo-duplo no ano, jogou muito bem, só que para além dele, cara, o Toronto teve outros 6 jogadores com dígitos duplos de pontuação. 6, além do Scottie Barnes. O Grady Dick ontem jogou pra cacete. Finalmente, o Grady Dick tá jogando como jogador da NBA. Sabe, até o fim de janeiro, ele não jogava como um cara da NBA. Ele tava totalmente perdido em muitos jogos. Nem tinha minutos porque ele tava muito abaixo. Só que nesses últimos jogos, estamos vendo aí um Grady Dick muito mais adaptado à NBA. E ontem jogou muito, velho. Pô, o cara terminou com 18 pontos, com 4 de 4 no perímetro. Um aproveitamento impecável na bola de 3. Grady Dick jogou muito bem. RJ Barrett e Immanuel Quickley, de novo, contribuíram muito bem. Eu realmente tô impressionado em como que os dois se adaptaram rápido ao Toronto Raptors. Assim, impressionante, foi imediato assim o encaixe. Ontem jogaram bem pra caramba. O Gary Trent teve mais um ótimo jogo. Outro cara que foi bem ontem, Ochai Agbaji. O Agbaji, que tem tido nos últimos jogos uma minutagem um pouquinho maior, tá aproveitando muito essas oportunidades. Ontem,
Foram 13 pontos para ele, um bom aproveitamento no perímetro, bons momentos defensivos. Então, o coletivo do Toronto Raptors tá aparecendo, cara. E ontem, assim, foi coisa linda. Foi coisa linda de ver. É óbvio que a gente tem que levar em consideração também que o Indiana jogou num sono danado. Jogou num sono danado o Indiana ontem. Só que o Toronto, meu amigo, não tinha nada a ver com isso. Venceu e venceu bem. Terceira vitória desde a pausa pro All-Star. 22ª vitória na temporada. E vou te falar, não se surpreenda se o Toronto Raptors beliscar um play-in no fim da temporada regular. Vai ser difícil? Vai, porque a campanha é ruim. É uma campanha muito ruim. Só que pelo que o time tá jogando, e pelo talento que o time tem, e pelo baita treinador que o Toronto tem, eu não vou me surpreender se no fim da temporada Toronto tiver ali na zona de play-in, porque é um time muito interessante. É um time muito interessante. Falando agora sobre o tão polêmico jogo entre New York Knicks e Detroit Pistons. O Knicks venceu o Pistons, como eu já adiantei, 113-111. Foi um jogo extremamente disputado, foi um jogo muito equilibrado. Pistons quis ali aprontar, quis cometer o crime, mas acabou sendo impedido de cometer o crime pela arbitragem. E não tem como não botar essa derrota do Pistons na conta da arbitragem. Não tem como. Normalmente, eu não gosto de falar sobre a arbitragem, eu não gosto de ficar criticando a arbitragem toda hora, porque eu acho que tem várias outras coisas pra gente analisar num jogo. Só que nessa temporada tá sendo difícil ignorar a arbitragem. Porque não é que os árbitros só estão errando. Eles estão errando em momentos críticos dos jogos. Eles estão errando em lances capitais. E aí não tem como. Não tem como. Quando rola um erro, como rolou no jogo de ontem, entre Knicks e Pistons, que daqui a pouquinho eu vou mostrar o lance pra vocês, não tem como você não considerar que a arbitragem influenciou no resultado. Influenciou, cara. Influenciou totalmente. Mas vou contar a história do jogo primeiro, e aí no fim eu mostro o lance pra vocês, e aí vocês tiram as suas conclusões, se foi ou não um erro da arbitragem. O Pistons iniciou o jogo muito bem, tá? O Pistons abriu o primeiro quarto bem pra caramba, o Cade Cunningham teve uma excelente produção, o Pistons chegou a liderar o jogo no primeiro quarto em vários momentos, só que ali na reta final, o Jalen Brunson apareceu bem, a defesa do Knicks também foi bem, e aí o time, que era o mandante, né, o jogo foi lá no Madison Square Garden, o Knicks conseguiu fechar a parcial, vencendo por 29-23. O Knicks abriu o segundo quarto, colocando ali uma run de 9-0, e aí conseguiu abrir 11 de vantagem, só que do nada, o ataque do Knicks parou de produzir. Parou de produzir, o time parou de pontuar, e aí, meu amigo, o Pistons capitalizou em cima disso. Capitalizou, começou a pontuar, começou a tirar a diferença, e o Pistons chegou a cortar a diferença para 1 ponto. Para 1 ponto. Só que nos minutos finais, o Brunson, juntamente ali com o Josh Hart, apareceram bem e conseguiram fazer o Knicks ir para o intervalo, vencendo por 4 pontos. No terceiro quarto, o Knicks conseguiu voltar a desgarrar, o Knicks fechou o terceiro quarto, vencendo por 11, só que no quarto período, o Detroit colocou fogo no jogo. O Quentin Grimes, que é ex-jogador do Knicks, ele foi envolvido naquela troca que levou o Bogdanovic para Nova York. O Quentin Grimes, ele simplesmente ativou a lei do ex no quarto período, velho. Ativou a lei do ex, o cara explodiu para 14 pontos no quarto período
E graças a ele, muito graças a ele, não só a ele, mas muito graças a ele, o Pistons conseguiu virar o jogo, faltando um pouco mais de 30 segundos para acabar a partida. O Pistons estava encaminhando uma baita de uma vitória. Uma baita de uma vitória. Mas aí a arbitragem apareceu. O que aconteceu? Faltando uns 20 segundos para acabar o jogo, o Jalen Brunson tentou ali um arremesso para ganhar a partida, errou o arremesso, o Pistons pegou o rebote, só que o Knicks conseguiu roubar a bola. Roubou a bola, só que aí cometeu o turnover, o Ausar Thompson estava partindo para o contra-ataque e o DiVincenzo foi lá e roubou a bola do Ausar Thompson. Roubou a bola, encontrou ali o Josh Hart e o Josh Hart acabou vencendo o jogo para Nova York. Só que onde é que está a polêmica? Nesse roubo de bola do DiVincenzo. Se você aproximar a imagem, você consegue ver claramente que o DiVincenzo, ele dá um tackle no Ausar Thompson. Ele dá um tackle, ele se joga nas pernas do Ausar. E isso é uma falta clara. É uma falta clara que a arbitragem simplesmente ignorou. Ignorou. E aí, por conta dessa falta não marcada, a bola foi pro Josh Hart e o Knicks ganhou o jogo. E eu tenho muita convicção de que foi uma falta, de que foi uma falta clara, porque depois do jogo, o árbitro principal admitiu que foi um erro. Que foi um erro. Então, você pode achar que não foi falta, você pode achar que o DiVincenzo foi limpo na jogada, só que o próprio árbitro que errou admitiu que errou. Só que aí já era tarde demais. O estrago já havia sido feito. A merda já havia sido feita. E o Pistons, mesmo tendo feito um jogo muito bom, mesmo tendo sido guerreiro pra caramba, saiu com a derrota. E aí o Monty Williams foi pra coletiva e soltou os cachorros. E com razão. E com razão. Só que reclamar não adianta. Não vai adiantar. Provavelmente, o Pistons vai pedir a anulação do jogo, assim como o próprio Knicks fez, depois daquele erro bizarro da arbitragem no jogo contra o Houston. Só que provavelmente não vai dar em nada. Provavelmente não vai dar em nada. E aí fica a pergunta: até quando a NBA vai fechar os olhos para essa arbitragem horrorosa? Já passou da hora da NBA tomar alguma atitude, tomar alguma providência, porque os árbitros estão estragando o espetáculo. Os árbitros estão influenciando diretamente no resultado. Isso não pode acontecer. Playoff tá quase aí, meu amigo. A NBA vai querer que o título da temporada seja decidido no lance de arbitragem? Não é possível. Não é possível que a NBA não percebe que passou da hora de resolver esse problema, de dar um jeito nesses árbitros. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei depois do jogo entre Knicks e Houston, que teve aquele lance bizarro da falta que marcaram ali do Brunson, que não foi falta. O Adam Silver, ele tá tão preocupado em melhorar o All-Star Game, em adicionar jogos no calendário, ele tá tão preocupado em gerar mais dinheiro para a liga, que ele não tá olhando pro básico, que é a arbitragem. A arbitragem é o básico. É a primeira coisa que tem que ser corrigida quando começa a dar problema. E se fossem casos isolados, show de bola, é do game. Só que todo jogo, basicamente, em toda rodada, tem um erro bizarro dos árbitros. E é como eu disse, não é que é um erro no meio do jogo. Não, é um erro no final, no momento decisivo. Isso tem que mudar. A arbitragem tem que melhorar. Como vai fazer? Não sei. Os caras estão recebendo muito bem para resolver esse BO.
Só que alguma coisa tem que ser feita, porque não dá. Não dá. Mais um jogo foi resolvido por conta da arbitragem. É uma pena, cara. Realmente é uma pena. Mas bom, no fim, o Pistons sofreu sua 49ª derrota. O Knicks venceu seu 35º jogo. O Jalen Brunson teve uma grande atuação de 35 pontos e 12 assistências. O Josh Hart terminou com 23 pontos, 8 rebotes, 6 assistências e foi o responsável ali pelo lance da vitória. DiVincenzo terminou com 21 pontos. E o Knicks saiu com uma grande vitória, desfalcado, venceu, baita vitória do Knicks, mas teve ali o dedo, o braço da arbitragem. Não tem como negar isso. Já o Pistons, apesar da derrota, fez um jogo bom e teve ali um Cade Cunningham metendo 32 pontos e distribuindo 8 assistências. Foi um baita jogo do Cade. E o Quentin Grimes explodiu para 14 pontos no quarto período e fez um bom jogo também, mas acabou não adiantando de nada. Não adiantou de nada. Vamos lá, os últimos 2 jogos. O Brooklyn Nets finalmente ganhou um jogo de basquete. O Brooklyn Nets ontem encarou o Memphis Grizzlies fora de casa e venceu por 111-86. Foi um jogo tranquilo pro Brooklyn. O Brooklyn não teve muitas dificuldades. O Dennis Schroeder, que voltou pro time titular, teve uma entrega muito boa, foram 18 pontos para ele, e isso é algo que tem que ser mantido, tá? Eu sei que o Brooklyn já largou mão da temporada, só que se o time quiser vencer algum outro jogo até o fim da temporada, o Dennis Schroeder tem que ser mantido no time titular. Não dá para você manter numa mesma lineup Ben Simmons e Claxton, porque são 2 caras que não arremessam, que não espaçam quadra e que em vários momentos ocupam o mesmo espaço em quadra. Não dá, não dá. O Schroeder tem que ser titular desse time e ontem isso ficou muito claro, né? Para quem viu o jogo, percebeu a diferença que faz você ter um Dennis Schroeder jogando ali no time titular. Então, Schroeder tem que ser mantido e vitória tranquila do Brooklyn. A única coisa ruim que teve ontem pro Nets, porque nem tudo podem ser flores pro Brooklyn Nets, né? O torcedor não pode ter paz, foi a lesão do Cam Thomas. O Cam Thomas acabou se lesionando ali no fim do jogo, foi um problema no tornozelo, se eu não me engano, e ele preocupa aí para a sequência da temporada. Tem que ver o que vai dar na ressonância magnética, ele deve passar por uma ressonância hoje, mas preocupa, ele saiu de quadra, não voltou mais. Então, mesmo numa noite tranquila, o Brooklyn teve aí esse problema do Cam Thomas. Mas a vitória veio. 22ª vitória do time na temporada, 38ª derrota do Memphis Grizzlies. E para fechar o vídeo, vamos falar sobre Miami e Sacramento Kings, cara. O Miami foi ali para Califórnia, foi ali visitar o Kings no Golden One, e o Miami foi para esse jogo recheado de desfalques. O Miami, ao todo, foi para esse jogo sem 7 jogadores. E dos 7, 3 titulares. 3 titulares, incluindo o Jimmy Butler, que não jogou porque ele foi suspenso depois daquela treta no jogo contra o New Orleans Pelicans. Então o Miami foi para esse jogo, meu amigo, todo esburacado. Não teve Hero, não teve Butler, não teve Rozier, não teve Josh Richardson, não teve uma galera. Só que mesmo assim, Miami venceu. Miami venceu 121-110 e eu vou contar a história desse jogo para vocês. O Miami conseguiu liderar o primeiro quarto até os 2 minutos finais. Até os 2 minutos finais, o Miami estava conseguindo liderar, muito por conta do excelente volume do Bam Adebayo, só que ali na reta final, o Sacramento Kings deu uma apertada no passo e conseguiu buscar a virada e fechou a parcial, vencendo por 33-32. O segundo quarto começou com o Kings metendo uma run de 10-2 e abrindo ali uma vantagem de 9 pontos, só que nos 6 minutos finais, o Miami Heat simplesmente triturou o Sacramento Kings, meteu uma run de 20-7 e foi pro intervalo
vencendo por 3 pontos. No terceiro quarto, o Miami conseguiu capitalizar muito bem em cima dos turnovers e dos arremessos errados do Kings e conseguiu ali abrir uma vantagem de 101-81. Miami foi para o quarto período muito bem posicionado para vencer, só que o Kings deu uma acordada e conseguiu buscar o jogo no quarto período, cara. O Kings meteu ali 5 bolas de 3 seguidas no começo do quarto período e cortou a diferença para 6 pontos e faltando 3:40 diminuiu para apenas 2 depois de 6 pontos seguidos do De'Aaron Fox. Só que o Miami não se desesperou, Miami se manteve tranquilo, conseguiu ali retomar o controle do jogo. O Jaime Jaquez Jr. apareceu muito bem, conseguiu ali matar 2 bolaças no clutch e colocou o Miami 6 pontos na frente. E no minuto final, Bam Adebayo e Caleb Martin colocaram 8 de vantagem e acabaram com o jogo. No fim, o Miami, mesmo esburacado, mesmo cheio de desfalques, bateu o quentíssimo Sacramento Kings fora de casa. Velho, que vitória do Miami Heat, hein? Que vitória. E aí, quem que a gente tem que elogiar aqui? O Erik Spoelstra. Meu amigo, você ir para Sacramento sem 7 jogadores, sendo 3 titulares, e vencer o Kings por 11 pontos de vantagem, velho, você tem que ser muito pica. Você tem que ser um treinador muito pica. E o Erik Spoelstra é. Que jogo do Miami. Que atuação do Heat. Bam Adebayo foi monstruoso. Foram 28 pontos, 10 rebotes e 7 assistências para o Adebayo. Jogou demais. Jaime Jaquez Jr. brilhou no clutch. Foram 26 pontos pro Jaime. Assim, eu não consigo acreditar que esse moleque é novato. Não consigo acreditar. É muito experiente, é muito tranquilo, é muito gelado em momentos decisivos, assim. Que jogador. O Miami teve 4 jogadores passando dos 11 pontos. O Duncan Robinson atuou muito bem como playmaker ontem, foram 11 assistências. Caleb Martin aparecendo bem, Kevin Love aparecendo bem. Velho, que jogo do Miami Heat. Que jogo e que vitória, velho. Que vitória. 32ª vitória do Heat na temporada, campanha 32-25. E o Kings, velho, 24ª derrota. E, pô, essa foi uma derrota dolorida, né? Beleza, o Kings fez um quarto período excelente, tudo, buscou o jogo, mas, velho, que preguiça do Kings ontem, hein? Que jogo preguiçoso, sabe? Pô, o Mike Brown, que é um treinador que eu adoro, pô, ontem ele fez uma porrada de cagada, jogou sem pivô em vários momentos. Pô, o Mike Brown ontem tava de sacanagem, o banco do Kings não fez nada, Sim, Miami tem muito mérito aqui, tá? Total mérito. Só que o Kings facilitou um pouquinho a vida do Heat ontem também, né? Que atuação patética do Kings em casa. Patética. Feio demais. Mas é isso, gente. Esses foram os destaques da rodada de ontem. Acabei me estendendo bastante. Só 4 jogos, mas quase 30 minutos de vídeo. Mas é o que eu disse no começo, né, cara? Era uma rodada que não parecia ser muito interessante, só que acabou sendo interessante pra caramba, muito por conta desses jogos entre Knicks e Pistons, que teve a polêmica da arbitragem, e Miami Kings, que acabou tendo aí essa vitória surpreendente do Heat. Então, vídeo longo, apesar de termos tido uma rodada curtinha. Mas eu acho que a maioria gosta de vídeos longos, então acredito que não vai ter muita gente reclamando. E se você reclamar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu entendo a reclamação. Mas é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar com seus amigos. E nos vemos aí no decorrer do dia com mais conteúdo. Para quem não quiser perder nenhum jogo dessa temporada, quiser acompanhar todos os jogos da rodada, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado do vídeo que vai oferecer o NBA League Pass com desconto e com 7 dias gratuitos para testar, velho. O League Pass é o melhor lugar
para acompanhar os jogos. E aí, utilizando esse link para se cadastrar, você consegue todos esses benefícios e de quebra ajuda o canal. Então, fica aí a recomendação. E é isso, turma. Até mais tarde, tamo junto e tchau, tchau.